áreas aí dos movimentos sociais. Segue, Toninho. Ok. Bom, na nossa pauta agora, um tema também muito importante que mostra a iniciativa da direita, né, em todos os terrenos. A Simone destacou aí na Câmara dos Deputados, com a CPI comandada, a CPI que é uma iniciativa da direita, né, contra o MST, contra a luta dos trabalhadores sem terra. Bom, a iniciativa que nós vamos destacar agora é o relatório, o inquérito policial militar, né, que foi instaurado para investigar a conduta dos militares do Exército durante os acontecimentos de 8 de janeiro. A conclusão é um documento quase para culpar o próprio governo Lula. Quer dizer, o governo Lula, que foi alvo dos protestos, né? O governo Lula que, uma semana depois da sua posse, teve o Palácio Presidencial tomado pelos manifestantes, assim como também aconteceu no Congresso Nacional e na sede do STF, né? Quer dizer, a sede dos três poderes, acaba, de certa forma, sendo responsabilizado pelo que aconteceu. Bom, a investigação, né, do inquérito militar foi conduzida pelo coronel Roberto Julian da Silva Graça. Hoje ele é chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto. E o inquérito cita supostas falhas das secretarias de Segurança e de Coordenação Presidencial e do Departamento de Segurança Presidencial, né? Órgãos que são subordinados ao GSI. Né? Bom, é bom lembrar que os chefes dessas pastas, naquele momento, tinham sido nomeados pelo próprio governo Bolsonaro e pelo ex-ministro da pasta, o general Augusto Heleno. Né? E, bom, mostrando aí a política de conciliação com esses setores, eles foram mantidos pelo general Gonçalves Dias, né, que foi nomeado pelo Lula, mas que pediu demissão da liderança do ministério em abril, após aquelas filmagens que mostraram o general circulando entre os manifestantes sem nenhuma atitude de coerção, de protesto, né, passeando praticamente entre os manifestantes. Bom, eu vou ler aqui um trecho do relatório para ficar bem claro como é que o relatório acaba por responsabilizar o próprio governo Lula. Né? É possível concluir, diz o relatório, que sendo realizado um planejamento das ações de segurança adequado, com acionamento de valor de tropa suficiente, a execução da segurança por parte das tropas do Comando Militar do Planalto teria melhores condições de êxito. Nesse sentido, né, conclui, a invasão do Palácio do Planalto poderia ter sido evitada ou minimizado os danos patrimoniais sofridos. Bom, o relatório diz que todo mundo sabe, né, que é óbvio que faltou uma política real para evitar o que acontecesse. Né? Mas, ao atribuir simplesmente aos setores palacianos ligados ao governo, por um lado, desmascara a infiltração que havia e ainda há no governo, mas também procura livrar a cara, né, dos verdadeiros responsáveis, dos comandantes militares bolsonaristas, né, dentro ou de fora do governo. Né? Trata de uma tentativa de atribuir ao próprio governo Lula, né, a responsabilidade pelas invasões ocorridas, pelas manifestações, pela depredação, etc., etc. Né? É evidente, né, que assim como a CPI, né, em torno da questão que está instaurada lá em Brasília, ficou evidente que não vão levar a conclusão nenhuma que afete, né, os verdadeiros responsáveis. Né? O que a gente vai ter, como está acontecendo com a Justiça, é uma quantidade enorme de prisões em que figuras secundárias, manifestantes, são punidos, vai acabar sobrando para a velhinha cagona, né? Aquela que defecou lá. E pessoas como essas vão acabar tomando aí uma punição, algum tipo de medida. Agora, para os verdadeiros criminosos responsáveis pela situação, nada. Né? Só conversa, né? Os verdadeiros mandantes, os responsáveis, não aparecem e são
há a iniciativa dos próprios militares de acobertarem, né, os chefes, né, os verdadeiros responsáveis por o que aconteceu, e inclusive com a complacência, né, de setores do próprio governo, como o próprio ministro da Defesa, o ministro da Justiça, que não tomaram medida nenhuma para evitar que acontecesse o que aconteceu naquele dia. Bom,